pra ela quanto que era. Ela falou, é R$ 35, tá? O tempo que você vai ficar. Eu falei, é os R$ 35 que eu tenho. Eu fiquei com R$ 2, né, na conta, caso eu precisasse pra alguma coisa. Qualquer emergência. R$ 2 só. Emergência, assim, eu precisava de uma bala por causa da minha glicemia. Se a minha glicemia baixasse, dava pra comprar uns churros, né, e fazer subir. Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. E aí, amizades, está começando mais um podcast Sobrevivências. Comigo, Matheus Bachega. Eu, Joaquim Valente. Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito. E no episódio de hoje a gente está contando alguns dos perrengues que a gente passou lá em São Paulo, relacionados à cidade mesmo, novos residentes na Grande São Paulo. A gente vai tentar ir por ordem cronológica, mas eu não garanto nada. E a primeira história que a gente lembrou foi que quando a gente chegou lá no ano passado, esse ano já completou um ano que a gente está morando, né, lá em São Bernardo. Logo que a gente chegou no primeiro carnaval que teve lá, aconteceu algo bem estranho. Teve a maior chuva, a maior enchente da década. Então cada um aqui tem uma história de como aconteceu tudo. A gente estava todos separados, cada um passou por um perrengue separado. Eu acho que eu fui o que fiquei mais de boa, porque eu consegui chegar mais cedo na faculdade. Então ainda, tinha acabado de começar a chover. Eu cheguei na faculdade e daí eu fiquei ilhado na faculdade, mas eu já estava em casa, então para mim foi tranquilo. Agora para os outros. Então eu fiquei mais de boa do que você, porque eu nem saí da faculdade. Sério? Eu fiquei ilhado no shopping. Não saiu aquele dia? Eu não saí, eu fiquei do sábado, final de semana, ficou eu e a Pri em casa, porque a gente não tinha igreja, não tinha nada. A gente não tinha igreja, verdade. Então, eu com a Pri, a gente ficou em casa. Só Jéssica, Maria e Karine que tinham saído. Então, pra mim foi de boaça. Eu tinha vindo passar o carnaval, porque foi meu aniversário também, bem no carnaval. Aí eu vim passar ele na casa dos meus pais. Então eu voltei de viagem, eu cheguei lá, domingo 11 horas. E daí já tava tudo meio estranho, porque já tinha começado a chover no sábado, né? Mas aí ele no domingo de manhã parou, mas já tava, o Tietê mesmo já tava bem acima do normal. Mas eu consegui, pegar metrô tranquilo e voltar pra faculdade. Só que eu cheguei na faculdade, já tava chovendo bastante. Mas daí eu fiquei lá na faculdade tranquilo, quietinho lá. Eu fiquei ilhado no shopping. É isso. Ai, que mentira. Você foi dormir no hotel. Não, então vamos falar uma história do que aconteceu. Então, como a gente falou, a gente não tinha igreja lá em São Paulo. Eu tava com o Bruno Tavares, a gente tinha ido lá na Catedral de São Paulo, a igreja onde ele tá designado. E a gente voltando pra faculdade, lógico, tava tudo escuro, chovendo. Pra gente, a gente achou que tava chovendo, sim, normal, porque a gente nunca teve experiência com enchente, né? Só que quando a gente começou a ir, os carros começaram a ligar o pisca-alerta, avisando pra alguma coisa. A gente não sabia, porque tava tudo escuro e não dá pra ver nada. Daí quando a gente chegou, que começou a ver a água subindo. Eu falei, putz, velho. Daí o Bruno falou, então vamos fazer o seguinte, a gente vai pro shopping São Caetano, que era onde estava perto ali, vai pro shopping São Caetano e vamos esperar pra ver se essa chuva ameniza e a gente consegue ir embora, se a água baixa. Daí quando a gente foi pro shopping, cara, e dali pra lá piorou, tá ligado? A água começou a pegar o shopping todo e a gente ficou ilhado, não tinha como sair pra lugar nenhum. E graças ao bom Deus, tinha um hotel do lado. Daí a gente pegou o hotel em um quarto pequeno e a gente ficou por lá mesmo. Graças a Deus. Eu lembro que minha mãe, quando começou a ver as notícias, ela já mandou mensagem pra mim. Aqui, tá tudo bem? Como que você tá? Não sei o que tem. Eu falei, não, mãe, tô bem. Todo mundo ficou mal preocupado. Mas graças a Deus tinha um hotel e graças a Deus é o Joaquim que tem dinheiro, né? Fato. Graças a Deus. Que não era nenhum de nós três, porque senão a gente ia dormir boiando no lago. A gente ia ficar na recepção do hotel, fingindo lá. Parado assim, ó. Essa chuva. Eu passei no cartão em 12 vezes, 24 vezes.
só para o pessoal entender, quando a gente vai de São Paulo, a Catedral Metodista, ela fica lá na Liberdade, em São Paulo. Para você ir de lá para a faculdade, você tem que sair do centro de São Paulo, né, lá da Liberdade. Você tem que passar por dentro de São Caetano, que fica no ABC, para chegar em São Bernardo. E São Caetano e um pedaço de São Bernardo foram os mais atingidos pela enchente. Verdade. Então, ali em São Caetano, onde o Joaquim passou mesmo, gente, a água chegou assim, depois a gente via a marca da água nos outros dias, quando ela baixou, é inacreditável, assim. Eu só acredito porque eu vi a marca da água ali, porque tipo, é inacreditável a altura que ela chegou. Exatamente. Meu maior perrengue foi também a maior aventura, né? Que eu já vivi na vida, eu acho. Eu tinha vindo passar o feriado do carnaval em casa e no domingo da chuva eu estava voltando para São Paulo, eu estava toda empolgada porque era a primeira vez que eu ia andar de avião, meu primeiro voo de avião, gente, estava super animada. E aí era um voo para durar tipo 55 minutos, que durou 2 horas e meia, porque a gente ficou parado no aeroporto de Ribeirão Preto esperando a chuva passar, porque foi lá até que a gente descobriu que São Paulo estava chovendo e que não dava para continuar. Daí, quando a chuva melhorou, o voo deu continuidade. Só que quando a gente chegou em Guarulhos, tava uma loucura, porque nas televisões, assim, só passava da chuva. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque dentro do avião a gente só ficou sabendo que estava chovendo, mas não que era tanto assim. Todo mundo falando e comentando, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, vou para casa. Só que aí eu liguei para minha mãe disse que estava vendo na televisão mesmo, que estava tendo enchente em São Paulo, que não era para sair do aeroporto de Guarulhos. Eu falei, ferrou, sozinha aqui, não conheço ninguém, vou passar a noite aqui. E ela ouviu a mãe? Eu ouvi a mãe? Não, ouvi até certo ponto, né? Porque eu cheguei no aeroporto, era mais ou menos umas 9 horas, acho que não era nem isso. Eu aguentei ficar no aeroporto até 1 da manhã. Aí deu 1 da manhã, eu falei, não dá mais, essa chuva deve ter parado. Eu vou pegar um Uber e descer. E aí Muito eu comecei a chamar Uber, só que todos os... A chuva até tinha parado, mas quem disse que a água tinha baixado? A chuva parou, mas a água não desceu. E aí eu chamava os Ubers e eles cancelavam. Até que um aceitou. Ele chegou lá, ele perguntou umas 3 vezes para mim, falou assim, você tem certeza que você quer ir para São Bernardo agora? Aí eu falei assim, tenho. Aí ele me explicou o trajeto que a gente ia fazer, porque como eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu não fazia noção de onde eu estava, assim, localidade. E aí ele falou que a gente ia praticamente atravessar São Paulo inteiro para chegar em São Bernardo e que provavelmente em algum lugar lá que a gente fosse chegar, a gente não ia passar porque não tinha condições. Eu falei assim, não, vamos arriscar. E a gente foi, meus caros amigos. E a Fran é aventureira, ela insistiu. Guarulhos, Eu ela insisti. é norte de São Paulo. São Caetano, São Bernardo é sul. É verdade. E aí eu lembro que eu entrei no carro do Uber e já orando, né? Porque 1 hora da manhã, São Paulo, dentro de um Uber, né? Sozinha, eu, mulher, falei, seja o que Deus quiser. Entreguei nas mãos de Deus e fui. Aí a sorte que eu comecei a conversar com o Uber e ele falando que ele era evangélico, mas estava afastado, então foi até uma conversa legal. Só que nisso a gente ficou rodando 2 horas dentro do Uber. A gente passou por uns lugares mó horríveis, assim, para tentar fugir das enchentes, porque todo lugar que a gente ia não dava para atravessar. Teve um lugar que a gente passou que o carro dele caiu no buraco e a gente achou até que tinha quebrado o carro dele. Nossa, foi muito tenso. Mas aí, graças a Deus, não aconteceu nada com o carro. Pessoal, quando estiver chovendo em São Paulo, não saiam do aeroporto. Fique onde você estiver. Não chamem o Uber. Hashtag fique em casa. Eu lembro que era quase 5 da manhã, ele olhou bem para minha cara e falou assim, olha, moça, não dá mais para fazer isso com você. Primeiro, porque vai vir uma conta muito alta no seu cartão de crédito do Uber. E segundo, que a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente vai ficar rodando e você não vai para lugar nenhum. Então, eu vou procurar um hotel para você ficar. E aí, quando nascer o dia, você procura um jeito de ir embora. Eu falei, meu Deus, agora, né? Porque lembrando que eu não era o Joaquim, eu não tinha dinheiro. Só tinha exatos R$ 37 na conta. E aí a gente chegou no hotel, foi muito de Deus mesmo, porque o moço falou assim, não, a gente vai chegar no hotel, eu vou entrar no hotel, vou entrar no quarto do hotel, vou ver como que é, se é um lugar respeitável e se é bom para você ficar. E assim ele fez, ele foi, ele entrou, viu tudo certinho, conversou com a moça da recepção,
viu que era um lugar de gozo, ele colocou minha mala dentro do quarto e falou, você tá segura. Aí na hora que eu fui pagar a moça perguntou, que eu perguntei pra ela quanto que era, ela falou, é R$ 35, tá, o tempo que você vai ficar. Eu falei, é os R$ 35 que eu tenho, ainda fiquei com R$ 2, né, na conta, caso eu precisasse pra alguma coisa. Qualquer emergência. R$ 2 só. Emergência, assim, eu precisava de uma bala por causa da minha glicemia. Se a minha glicemia baixasse, dava pra comprar uns churros, né, e fazer subir. Só não pode ir naqueles Aí- lugares que só passa cartão acima de R$ 5. Né? Porque R$ 2 é só a taxa do cartão, né? Aí, dentro do quarto, quando eu cheguei dentro do quarto, que eu tomei banho, que eu deitei, eu liguei pra minha mãe e contei tudo. Minha mãe quase teve um infarto, mas ia fazer o quê, né? Não podia fazer mais nada. Daí eu lembro que eu dormi 1h30, acordei e fui pra estação. Ainda tentei ir pra estação de metrô, mas quando eu cheguei lá, gente, estava horrível, porque todo mundo querendo ir trabalhar segunda-feira de manhã. Eu falei, não vai rolar. Eu sentei no chão e fiquei até umas 9 horas da manhã, esperando dar uma acalmada. Ainda estava chovendo em São Paulo. Eu sei que eu consegui chegar em casa umas 11 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, eu acho que eu nunca orei tanto de agradecimento ao Senhor por ter chegado. E depois, quando a gente viu na televisão, né, as notícias mesmo do que tinha acontecido, eu falei, cara, foi livramento mesmo. Mas foi legal, porque as 2 horas que eu fiquei andando de carro com o cara, ele me levou num monte de lugar de São Paulo, assim, cultural, sabe? E ficava falando, aqui é tal lugar, não sei do Você quê. pagou Ele tudo? falava, Bem aqui não dá pra cultural. passar. Esse daqui é o Paguei. Morro da Violeta. Esse daqui é o Morro da Rosa. Esse aqui é o morro mais perigoso de São Paulo. E foi assim, foi legal. É por isso que ele levou você. Ele ganhou em cima. Naquela viagem, se eu não me engano, eu paguei R$ 99. Eu poderia ter pedido para reembolso, mas eu falei, cara, querendo ou não, ele fez a viagem. Ele ficou as 2 horas andando comigo dentro. E Então, graças a Deus que ele tinha consciência e deixou você no hospital. sim, não, ele foi no hotel, né? Ele foi super No gente hospital é boa, outro tanto rolê. que ele ainda pediu, né? Olha, quando você chegar em casa, dá um jeito de me avisar, né? Ele me passou o número dele, aí eu lembro que na segunda eu peguei o número, mandei uma mensagem, falei, olha, obrigada, tô em casa, cheguei bem, e deu tudo certo, mas foi, assim, uma grande aventura. Acho que o próximo perrengue é o que eu passei com a Fran. O que aconteceu? Logo que a gente foi designado seminarista, eu com a Fran, como a gente não entendia muito dos mapas, tudo, falaram pra gente que se a gente fosse com o trem, ia ser mais rápido, blá, blá, blá. Então, o que a gente fez? A gente saiu de São Bernardo, a gente foi até a estação do trem de São Caetano, a gente pegou, foi pra igreja, tudo beleza, deu super certo. Aí, na volta, o perrengue já começa aí. Por quê? Eu combinei de encontrar com a Fran na estação do Brás. 10 horas da noite. E aí eu falei assim, se eu chegar primeiro, eu te espero. Se você chegar primeiro, você me espera. Eu cheguei primeiro, lógico. Como todo domingo. O que aconteceu? Eu fiquei lá e já fiquei morrendo de medo, porque a estação do Brás, ela já é sinistra por si só. E é uma estação aberta, né? Porque é de trem. E, mano, é muito... Dá muito medo. Dá muito medo. Eu acho que é uma das maiores estações de São Paulo, não é não? É a pior estação para se ficar durante a noite. É não mais fique. antiga, na verdade. Não, a da Luz é mais Não, eu antiga. falo maior, tipo, de mais linhas e mais coisas. Mais linhas. Ah, sim, isso sim. Porque, tipo assim, ela tem um pedaço, aí você atravessa, é Sim. gigante. É, gigante. Na parte de metrô, ela não é tão assustadora quanto na parte dos trens. Isso. Ah, é. Ela é bem pior na parte do trem. E aí eu fiquei lá esperando a Fran. E assim, né? Morrendo de medo lá, segurando minha mochila. Aí o que aconteceu? A Fran chegou, a gente pegou o trem. E aí, conversando. E aí, como foi na igreja? Não sei o quê, né? Primeiros dias na igreja. E a gente conversando. Era pra gente ter descido na estação do São Caetano. O que aconteceu? A gente se perdeu na estação. E em vez de descer na São Caetano, a gente desceu em Utinga. Essa mesmo aí. Nunca ouvi falar. E é uma estação depois, sabe? Aí o que a gente fez? Desceu. Eu falei assim, Fran, vamos dar a volta e a gente volta para São Caetano.
Aí ela, mas será que a gente não vai pagar? Falei, acho que não. É só passar aqui por baixo, né? E pegar o trem do outro lado. Aí ela, mas nem é tão longe. A gente olhou o mapa, né? E ela falou assim, nem é tão longe, é só uma estação. Vamos pegar o Uber aqui mesmo. É uma estação só. Aí a gente saiu da estação. Só que quando você sai da estação, automaticamente, para voltar, você tem que pagar para entrar de novo. A gente saiu da estação, só que isso já era quase 11 horas da noite, não é mesmo? Porque o trem demora. Tava uma escuridão e não tinha ninguém. E aí eu falei, Fran, vamos voltar, mano. Olha isso aqui, tá muito perigoso, não sei o quê. Ela, né, imagina. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí a gente pegou o caminhozinho assim, pra sair, né, da estação. E eu já morrendo de medo, e a Fran, né, toda... Não, vamos lá, vamos lá. Já visitei várias favelas, vamos lá, vamos lá. Se achando Toda nega a rainha, do Brooklyn, né? É. Achando que tava no Bronx. Ok. O que aconteceu, pessoal? A hora que a gente olhou pro lado direito, tinha uns carinhas meio maloca, assim. Sabe aqueles que ficam esperando pra assaltar alguém? E aí eles estavam lá, e aí eu olhei pra cara da Fran, e não dava pra ver as pessoas, porque tava tão escuro, e só tinha um poste do quarteirão da frente. Então a gente sabia que tinha gente lá, mas não dava pra ver, assim, quem era, quantos eram. A gente sabia que tinha um grupinho. E eu falei, Fran, vamos voltar. Ela, não, a gente vai aqui e pede o Uber ali. Eu falei, Franciele, você vai querer pegar seu celular ali, naquela escuridão, até a gente chegar no poste? Não vai dar certo, Franciele, vamos embora. Aí ela, será? Aí, nisso, passou um cara, o cara entrou na estação, e ele passou e ficou encarando a gente, tipo, acompanhou a gente com o olho assim, ó. A ela, vamos voltar. Aí a gente chegou pra mulher e falou assim, moça, a gente errou o caminho e a gente acabou saindo da estação. Será que a gente não pode entrar de novo? Tá? Ela falou assim, não, pelo amor de Deus, vocês não podem pegar Uber aqui, não. Essa estação é muito perigosa e não sei o quê. Passa ali pelaquela porta e já o trem já vai chegar. Aí eu falei, Franciele do céu. Foi Deus. Quase Ali. que a gente fica sem nada, entendeu? Foi, Por quê? Porque a Franciele tava se achando a rainha, entendeu? Não, ei, nada, que isso? Vambora, vamos pegar o Uber aqui mesmo. Aí, para resumir, né, voltamos, pegamos o trem, descemos em São Caetano e nunca mais erramos o caminho, porque também nunca mais voltamos pelo Brás. Agora a gente volta... A gente dá mó rolê, mas a gente volta pelo metrô e pela Sé. E de bando. Porque como a gente disse no outro podcast, sempre andem de bando. Exatamente. Eu acho engraçado em São Paulo, tipo, São Paulo é a maior cidade do Brasil. Tipo, eu não sei vocês, mas quando você não quer, você sempre acaba encontrando alguém. Sim. Eu já encontrei, tipo, gente que eu conhecia, assim, e daí, tipo, eu encontro a pessoa do nada na estação do metrô. Assim. Humorista, né? A gente já encontrou famoso, já encontrou youtuber. É que Londrina já tem muito youtuber, então eu já estava acostumado. Aqui você vira uma esquina, você chuta uma lata de lixo, sai um youtuber. Mas São Paulo também, é tipo assim. São Paulo também, onde você vai encontrar tipo, Ela alguém mais encontrou um famosinho. famoso também, mas ficou com vergonha de pedir uma foto. Encontrei a Cláudia Raia, uma gente. celebridade tipo B, tipo C. Mas você eu sempre fiquei vai com acabar vergonha. encontrando, mas você também vai encontrar gente conhecida. Não adianta você achar, não, eu vou para São Paulo fazer as coisas erradas, que ninguém vai me ver. Vai te ver sim, gente. Deus já tá vendo. Eu lembro a primeira vez que eu saí com o Gabriel sozinha, a gente tava indo nem sei aonde, acho que fazer alguma coisa da igreja. E no metrô, um cara me encontrou lá e começou a conversar comigo. Oi, Fran, como que você tá? Eu falei, bom, da onde eu conheço esse cara? Ou é da igreja de Itaquera, ou é da faculdade. Só preciso dar mais corda para ele soltar onde que ele é, né? E aí a gente conversando, ele falou assim, pois é, domingo na igreja foi legal. Eu falei, ele é de Itaquera. E tipo, eu tava lá em São Bernardo, do outro lado da cidade, e encontrei ele lá. Então, tipo, você encontra muita gente. E até hoje ele fala que quem juntou o Gabriel e eu foi ele. A partir daquele dia a gente começou a namorar. Lógico que não, né? A Fê contou a história que ela perdeu o pai dela. Perdeu o pai dela. Ela se perdeu do pai. É verdade. Aí eu tinha... No celular do meu pai tinha acabado a bateria. Eu encontrei ele por Deus mesmo.
na outra estação. Já aconteceu comigo e com a Érica, de eu entrar no metrô e ela ficar pra É fora. verdade. E daí eu fiquei, tipo, esperando ela na próxima estação. Daí ela entrou e ficou na portinha, assim, pra já sair e me encontrar. Mano, lembrei de uma agora. Mas tem isso também, a porta fecha. E Ó, gente, uma dica. Na linha amarela, a porta fecha mais rápido que nas outras linhas. Então, a hora que você ouvir o apito, nem entra no meio da porta, Nem porque ela vai entra. fechar de uma vez. É. E eu lembrei também de quando eu passei mal no metrô. Esse perrengue foi legal. Foi legal, nossa, que vacilo. Eu não tava. Nossa, foi zoado, né? Mas a gente O Akin poderia... andou quase 5 estações com... Não, foi só uma só. Mano, que nojento. O Akin tava verde. Teve um dia que eu e o Akin estávamos na aula. O Akin chegou e me disse: eu preciso renovar meu guarda-roupa, vamos no braço? Olha que vacilão, mano. Rico, né? E daí, História isso foi bem muito de manhãzinha, boa, tipo, mano. no início da primeira aula. A gente almoça e vai. Ele pesquisou, tipo, as lojas, ele pesquisou como chega em cada uma. Pegamos o metrô, fomos até o Brás. Chegamos no Brás, a estação, gente, como a gente já falou, é enorme. Tipo, enorme, enorme, enorme. Pra você ter noção, tipo, você passa por cima, você atravessa a rua, você atravessa a prédio, é muito grande. Tem que andar muito lá A também. gente não sabia, tipo, as entradas, né? Tem várias saídas lá, tipo, e como a estação é muito grande, tem saída, tipo, que sai para um lado do Brás, tem outro que sai para outro lado, tem várias saídas. E a gente viu uma saída que estava escrito, saída não sei o que, terminal urbano. E a gente falou, deve ser essa, vamos sair. Não é, gente. Existe uma saída, quando você for no Brás, procura pela plaquinha, saída lojas. Que você vai É sair, isso aí. tipo, bem nas lojas, vai sair na cara das lojas, assim, já. Bem no movimentão Na do verdade, Brás. quando você sair do metrô ou do trem, vai no fluxo, porque o fluxo sempre tá indo pras lojinhas. A maioria das vezes. É verdade também. Mas vai olhando as É. placas, fica ligado. E a gente saiu por esse lugar, que não tinha quase ninguém saindo, a gente já saiu e já tava meio, tipo, vazio. Aí a gente já percebeu que tava tudo errado. GPS, tipo, muito louco. A gente até, tipo, andou um pouquinho a mais, só pra dar tempo do GPS recalcular. A gente também tava dando uma disfarçada, tipo, pra não dar na cara que a gente não conhecia nada ali. Até que o GPS recalculou, mandou a gente pra uma rua, a gente ia ter que passar numa passarela pra passar por cima da linha do metrô pra chegar do lado certo, que a gente tava do lado oposto. Mano, que rua sinistra. Uma rua vazia, tipo, ela no começo ela tava bem deserta, ela só tinha, tipo, saída de caminhão, de empresa, assim, e a gente andando. A impressão que tinha é que, tipo, era um lugar de desmanche, tá ligado? Era um lugar de roubo. Onde a galera ia... Um monte de coisa, tipo, jogada, lixo, assim, Bem jogada. zoado. De repente a gente passa debaixo de um viaduto, tinha uns móveis, assim, um cara sentado numa cadeira e o outro cortando o cabelo dele no meio Verdade. da rua. Mas assim, graças a Deus a gente conseguiu chegar no braço. A gente teve o nosso E o objetivo Akin renovou o guarda-roupa. concluído. O Brás, ele é um bairro muito movimentado, mas infelizmente, tipo, é um bairro que não tem uma limpeza de rua muito boa. Então, tipo, tem muito lixo. E tem uns pedaços dele que é mais feio ainda. E a gente caiu no pior pedaço dele. Então, tipo, mano, tinha muito resto de comida no chão, tinha água, assim, parada, que você via que tava parada, tipo, Demais, velho. Nojento. desde que criaram a loja, a água já tava lá. E gente berrando, e gente atravessando, carregando caminhão, e vindo com aqueles carrinhos cheios, e tipo, eu e o Akin E o mais perdido ali no estranho é a meio. galera com um sacão nas costas. Daí você fala, mano, deve ser contrabando esse negócio. Porque, tipo assim, ali era só o lugar caminhar, tipo, enchia os caminhão, ou desvaziava caminhão. Até que a gente conseguiu achar, tipo, o lugar do Brás, aí as lojas que o Akin queria, nenhuma era boa. Até que a gente descobriu umas lojas. Que não existe mais, velho. Por Deus mesmo, Deus foi guiando a gente para entrar naquela Pra loja. recompensar aquela tarde. Até que a gente achou. O Akin conseguiu renovar o guarda-roupa dele, graças a Deus. A gente conseguiu achar a saída. Hoje em dia a gente é muito bom no Brás, a gente conhece Se você muito quer bem comprar alguma coisa, chama nós. chama nós que nós te leva nos melhores lugares, mas aquele... Eu acho que a gente só consegue se achar lá por causa desse perrengue. Sim, sim.
Eu lembro quando eu fui fazer a minha matrícula, que eu fui com meu pai, a gente foi nesses ônibus que o pessoal vai para fazer compras, né? E a gente chegou lá, era umas 4 da manhã. Mano, 4h30 começou a encher de gente lá. Lotar, né? E aí a gente já saiu para as ruas, era umas 5h30. A gente já saiu para a rua para poder ir para São Bernardo. Mano, aquilo já tava cheio de gente. E, tipo, gente de tudo quanto é tipo. E aí eu lembro que bem na minha frente, assim, parou um cara num carro. E aí ele... porque, tipo, os carros andam no meio da rua, só que no meio da rua as pessoas também andam, né? É uma bagunça de gente que carro. Uhum. E o carro quase me atropelou praticamente. Ele parou bem na minha frente, chamou o cara que tava do lado e falou assim: pega o bagulho aqui, tipo, trocando droga na minha frente, 5h30 da manhã. Eu falei, gente, onde é que eu tô? E aí, bem nesse dia, eu me perdi do meu pai, mano. Eu falei, não, eu não tô vindo pro lugar certo. Mas eu tinha um pouco de trauma do Eu, Brás. pessoalmente, prefiro muito mais ir no Brás do que ir na 25. Então, eu acho que pode ser questão dos meus traumas mesmo, porque na 25 também eu não gosto de ir, porque eu lembro que faz tempo também que eu fui em São Paulo, que eu fui na 25, eu fui na época de Natal, na semana do Natal. Então, aquilo lá tava impossível de dar qualquer passo. Então, os dois lugares, para mim, assim, eu não gosto de ir. Eu acho que a última vez que eu fui na 25... Foi o dia que a gente foi buscar as coisas pro seu noivado, eu lembro. Isso que eu ia comentar eu acho agora. que foi isso Porque mesmo. eu lembro do noivado que eu comprei a película do meu celular, que chegou quebrada lá em casa ainda. Mano, pra comprar a Ah, película, verdade, eu você paguei acho que comprou a película quebrada. eu acho que eu paguei R$ 5 na película. Mas eu tive que entrar em um beco, mano, que eu falei, nossa, aqui deve ser contrabando da Mano, película. eu lembro da loja que eu compro a película. É É muito muito zoado. zoado, mano. Na verdade, os caras estão embalando a película e E sem vendendo. contar que eu acho que no Brás o pessoal é muito mais educado e é muito mais fácil de você, tipo, negociar o preço. Na 25, a maioria é coreano e a maioria deles, tipo, é sem educação e não negocia nada. Tipo, é aquele preço e é aquele preço. Se você não quer, vai achar outro lugar que seja mais É que barato. Sim, para mim sim. também, na minha Então, visão, tipo, são alvos diferentes, né? Tipo, 25 é para comprar bugiganga, eletrônico, essas coisas, e Brás é para então, comprar mas no roupa. Brás também tem isso. Por mais que o Brás, tipo, o forte do Brás seja roupa, a gente já conseguiu comprar uns eletrônicos lá no Brás também. Tipo, a gente sabe umas lojinhas lá também que vendem uns negócios assim. Então, pessoal, esse foi mais um episódio de Sobrevivências. Agradecemos aí a paciência de nos escutar. Semana que vem tem mais. Fica ligado nas nossas redes sociais. E fica ligado em São Paulo também. Não dorme no ponto não, senão você vai perder a estação certa do Ou metrô. o ônibus. Segue a gente lá nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, manda lá. É @bachega.mateus. @aqui em Ponto Valente. @franogueirag. @Nelisa Brito. E agora o podcast o Sobrevivências tem o seu próprio perfil no Instagram. É sobrevivências.mp3. Segue a gente lá também, que a gente está postando, falando um pouquinho sobre o episódio. E também a gente vai postar um pouquinho sobre os perfis de cada um de nós, para vocês conhecerem a gente melhor. Fica ligado lá e até semana que vem. Tchau! Falou, galera! Falou, até Tchau, mais. gente!